bom dia, destemidas! Essa semana começa a nossa live de informação a respeito de medos mais comuns que se tem para engravidar, na gestação, no parto, no pós-parto. Nós sabemos que são muitas e muitas mulheres que têm dúvidas, que têm medos, que se sentem inseguras. Então, essas 2 semanas, tanto essa semana quanto a próxima, nós vamos estar falando sobre os medos mais comuns. Bom dia, bom dia! Sobre os medos mais comuns que as mulheres sentem e tentando combater esses medos através de informação e através da palavra de Deus também, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, que é a nossa direção. Esses dias eu tenho feito bastante enquete aqui no perfil e eu percebi, né, que algumas mulheres, elas até querem informações, mas elas não veem informações que sejam, às vezes, informações substanciais, que tragam propriedade para elas tomarem as decisões. E também a gente vê mulheres que têm informações, mas são coisas completamente distorcidas daquilo que nós acreditamos como verdade. Yara, estou grávida, mas ainda com muito receio de tudo, porque é tudo novo para mim. Yara, então você tá no lugar certo. Essa semana nós vamos ter várias e várias lives falando a respeito desse tema tão importante que é o gerar, né? Que é o gerar, o parir e o nutrir. Deus, quando nos fez mulheres, Ele nos deu dons que Ele não deu ao homem, que é o gerar, o parir e o nutrir. Então, Deus nos deu esse dom e a gente precisa desmistificar tantas coisas que a sociedade traz para nós, que nós não somos capazes de gerar, que nós não somos capazes de parir, de que ter filho agora é loucura por conta do mundo que nós vivemos, porque até dentro do contexto cristão, né? Quantas mulheres falam, vou ter filho agora não, Jesus está voltando. Então, a gente precisa tirar, né, da nossa mente esses medos e essas indagações que muitas vezes nos impedem de viver e de fluir no propósito. Então, hoje especificamente eu quis começar sobre o medo de engravidar. Eu sei que você pode estar gestante, você pode estar aqui pensando, não, mas eu já engravidei, Nathalie, então essa live não é para mim. Sim, essa live é para você também. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, o conhecimento liberta. A palavra de Deus lá em João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus, mas isso também serve para a verdade relacionada à ciência, ao nosso conhecimento aqui humano, né, que nós vivemos. Então, você conhecer vai te ajudar a ajudar outras mulheres que estão passando por essa situação. Às vezes até querem engravidar, mas elas ficam paralisadas por conta do medo que muitas vezes foi gerado desde a infância dela, né? Então, se mesmo que você esteja grávida, essa é uma live para você, para que você também tenha informação, acesso a informações para ajudar outras mulheres. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. É um tema extremamente importante. Quem me acompanhou nos últimos dias viu que a gente trouxe temas que, em geral, as pessoas não comentam, as pessoas não falam, as pessoas não conhecem. Então, eu quero te fazer esse convite agora, de pegar esse aviãozinho aqui e enviar para sua rede de contatos. Quantas mulheres, elas até querem engravidar, mas elas nem falam que elas querem, porque às vezes vão se sentir oprimida por outras mulheres. Quantas mulheres no nosso contexto do dia a dia estão nas nossas igrejas, veem outras mulheres gerando, parindo, e elas ali sem conseguir engravidar, e muitas vezes elas não falam. Gente, a maioria das pessoas que sofrem de infertilidade, elas não compartilham com as pessoas, porque é como se estivesse cutucando a ferida delas, né? Eu não consegui engravidar, então por que eu vou compartilhar com as pessoas? Então eu quero te fazer esse convite, seja essa voz para essas mulheres, aproveite e envie aí para várias mulheres, aquelas que ainda vão casar, as que querem casar, já estão se planejando para casar, envie essa live, fala que muito conhecimento aqui vai ajudá-las a tomar as melhores decisões. Então, deixa eu só explicar o contexto para você das nossas lives. Nossas lives vão começar, né? Começam agora, a gente falando desde a pré-concepção. Então, nós vamos falar desde a pré-concepção até o pós-parto. Então, tudo que gira em torno de parto, medos que a gente vê no dia a dia das mulheres durante todo esse percurso, nós vamos trabalhar nessas semanas. Por quê? Porque eu vou no dia 15
Anote aí, no dia 15 de dezembro, vou dar uma aula, exatamente uma aula gratuita, a aula inaugural de um curso novo que eu vou lançar em breve, porque sempre as pessoas chegam aqui e falam: Nathalie, você atende em tal estado? Nathalie, você tem algum curso para gestantes? E eu nunca tinha, na verdade eu tinha o desejo, mas não tinha tido ainda tempo para planejar algo bom, algo que realmente fosse completo. E a gente vê que existem sim muitos cursos de gestação, de parto, de pós-parto, mas eu queria trazer algo que fosse a minha identidade, que fosse justamente a minha marca, que é a integralidade, né? Que é cuidar da integralidade daquela família, do espírito, da alma e do corpo, trazer bagagem para que essa família se prepare de forma completa e substancial, baseada na palavra de Deus e na ciência, para gerar uma família com propósito. Então, por conta disso, eu gerei um curso que tá assim com um currículo maravilhoso, e eu quero dar uma aula gratuita para você que tem interesse, né, de saber se aprofundar mais sobre esse assunto. Até você que quer abrir um ministério com gestantes na sua igreja e não sabe nem por onde começar, mas ainda não tem tempo para fazer o curso de formação de doulas, esse vai te dar um panorama geral, mas é especificamente para as famílias que querem engravidar e para as famílias que já estão grávidas. Então, no dia 15, tá? Já tá no link na minha bio, eu vou dar uma aula gratuita num ambiente fechado, tá? Não vai ser aqui no Instagram, nem no YouTube. É um ambiente fechado, uma sala de aula mesmo, então você precisa se inscrever se você tiver interesse em participar, onde eu vou falar do cuidado integral, tanto na gestação, no parto e no pós-parto. Cuidado integral dessa família antes, né, de gerar ali o seu bebê ou enquanto está gerando o seu bebê. A gente vê tantas preparações, a gente tem preparação se a gente quer abrir um curso, a gente tem preparação se a gente quer fazer homeschool com os nossos filhos, a gente tem preparação se a gente quer fazer um vestibular, um concurso, e agora vocês terão a oportunidade de fazer um curso de preparação para gerar o bebê. Então, essas semanas nós vamos falar de alguns medos que são comuns, que é uma degustação, é tipo pitadinhas daquilo que vai estar sendo falado no curso de forma específica e detalhada. E uma coisa que vocês que estão aqui vão saber de primeira mão, que todo mundo no meu Instagram, as aulas serão ao vivo. Então, quem adquirir esse curso agora no nosso lançamento vai poder interagir comigo ali no final das aulas, tirar suas dúvidas. Às vezes você está numa região que nem tem doula que possa te acompanhar, ou às vezes você gosta desse universo, mas ainda não sabe como conectar a Bíblia, como conectar aquilo que Deus deseja de você. Então essa é a oportunidade. Então, sem mais delongas, se você tem interesse em participar, já corre lá quando finalizar a live na bio e se inscreva, porque é um ambiente fechado. Aproveite e mande também essa informação para suas amigas que estão planejando casar. Gente, imagina a pessoa receber essa informação antes ainda de engravidar. O quanto isso vai ajudar e trazer mais propriedade para essa família. Muitos casais casam e sem nem cursos para viver uma vida a dois. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa trabalhar, e o Senhor se importa com famílias. E por que o Senhor se importa com famílias? O inimigo tá sempre ali, né? Batendo na porta para destruir famílias. Essa semana até a gente viu divulgações assim em todos os canais de pessoas responsáveis, pessoas que cuidam de famílias, falando sobre aquela marca Balenciaga, sobre apologia à pedofilia. Então a gente vê um levante das pessoas a favor do aborto, levante de pessoas, a gente vê que querem desconstruir o que é belo, o que é o fisiológico, o que Deus nos criou para ser homem e mulher. A gente vê uma desconstrução. E como Neemias, o Senhor tem nos chamado para restaurar os muros, para restabelecer o reino dele, a começar em nós. Estava em época de eleição e a gente com os ânimos à flor da pele, muita gente colocando a sua expectativa em políticos, mas não, gente, a nossa expectativa não deve estar nos políticos. Se nós queremos mudar o mundo, se nós queremos mudar as nações, se nós queremos trazer transformação social, a gente começa pela nossa casa, a gente começa pela nossa família. Então é isso.
Um bom dia para vocês. Vamos começar agora a nossa live, né? Pelo tema que eu coloquei aqui, medo de engravidar. Digam aqui para mim, quem tá grávida ou quem já é mãe, vocês tiveram aquele medinho, aquele frio na barriga quando veio positivo? Ou você que está aí querendo engravidar, você consegue hoje, não precisa nem colocar aqui para mim, mas pensar e refletir. Por que você tem esse medo de engravidar? Eu vou citar algumas coisas para vocês relacionadas a esses medos no contexto social. Mas antes disso, eu queria muito, se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir, se não, fica o versículo para você ler depois, né, para você estudar depois. Quando Deus criou a humanidade, a gente vê o livro de Gênesis trazendo essa síntese do propósito de Deus para criar a humanidade. Quando ele criou, ele fez algumas orientações para o ser humano. Ele criou o homem, depois ele criou a mulher, né? Todo o contexto ali do início da história que vocês conhecem. Criou o céu, a luz, chamou à existência todas essas coisas e criou o homem e a mulher. E lá em Gênesis 1:28 ele fala o seguinte: e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, ou seja, sejam férteis, e multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na. Esse é o primeiro parte A do versículo. Então hoje a gente vê muitos casais que se casam e já falam logo: eu não quero engravidar, eu estou em pecado. Gente, eu não quero ter filhos, eu estou em pecado. Isso é algo que você tem que buscar em Deus. Mas eu vou trazer para vocês algumas coisas do que a palavra de Deus diz. Quando o Senhor fez o homem e a mulher, cada um para cumprir o seu propósito, ele deu uma direção para eles. Sejam fecundos, sejam férteis, né? Multipliquem-se, dominem a terra. Então existe, entre aspas, uma incoerência quando a gente vê pessoas que querem casar e não querem reproduzir a imagem e semelhança de Deus através da vida deles. Só que a pessoa, ninguém chega do nada e fala: não quero engravidar, não quero ser mãe, não quero ter filhos. Existe uma trajetória antes, existe uma história antes naquela família que precisa ser tratada ou que precisa ser conduzida. E é justamente, muitas vezes, quando a gente tem algum medo sobre algo, a gente tem que refletir a nossa história e tentar puxar ali, ó, a raiz do porquê que surgiu esse medo, do porquê. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para contextualizar aqui os tópicos que eu separei pra gente falar hoje. Quando eu me casei com a ideia de que eu não queria ter filhos, de que eu não queria engravidar, de que eu não nasci para ser mãe, porque eu era uma pessoa, às vezes, meio... sabe aquela pessoa que não tem muito tato com criança? Que não tem muita, assim... Não tem... Tem pessoas que já nascem com aquela áurea, né? De cuidar de crianças, tem uma facilidade. E eu não tinha isso. Eu falava: meu Deus, como é que eu vou ser mãe se eu nem sei como conquistar uma criança? E aí eu me casei, fiz parte daquela porcentagem de pessoas que casam sem saber nada. Então eu me casei sem saber nada do que era um casamento, do que era o meu papel. Enfim, não sabia nada de nada, mas eu sabia de uma coisa. E aí eu vou falar pra vocês, talvez vocês se identifiquem. E eu vou falar hoje coisas, gente, que é contra narrativas, tá? E quando é contra narrativas, são aquelas coisas que as pessoas gostariam de falar, mas elas não falam porque tem medo do que os outros vão pensar, né? Tem medo do que os outros vão falar. E o principal motivo de eu não querer ter filhos era o meu egoísmo. Como assim, Nathalie? Seu egoísmo? Exatamente. Eu entendi por todo o meu contexto, né, meu feminismo embutido, não na minha família, porque a minha família é uma família cristã, meus pais desempenham os papéis dele como o Senhor chamou para desempenhar, mas nas minhas amizades, na minha universidade, em tudo, na televisão, no que eu via de programas, eu sabia que a mulher que opta por ser mãe, ela está vivendo uma vida de escravidão. Não sei se vocês também já viveram esse tipo de pensamento. Acabou a vida da pessoa, ela vai casar, vai ter filho e pronto, a vida dela vai ser aquilo.
né? Vai viver uma vida de escravidão e de servidão dentro de casa. Porque é isso que a sociedade traz para nós, de que a maternidade é uma escravidão, de que a maternidade é muito difícil, de que a maternidade vai estragar outras coisas, vai estragar o nosso corpo, engravidar vai estragar o nosso corpo. E eu sei que às vezes isso pode pesar sim para as pessoas. Quando eu falo, algumas pessoas falam, mas só pessoas superficiais pensam assim. Não, gente, eu estou no processo de cuidar do meu corpo e eu sei o quão difícil é você se alimentar bem, você ir para academia, você cuidar do seu corpo e depois você pensar, pronto, vou engordar, vou estragar o meu corpo. Então sim, isso é uma questão genuína para algumas pessoas. E aí vem medos de, será que a pessoa com quem eu estou me relacionando vai ser um bom pai? Será que meu casamento vai acabar se eu engravidar? Será que meu relacionamento tá firme ao ponto de eu continuar, dele me aguentar com as minhas dores? Porque na gestação a gente sente dor, a gente sente incômodo. Será que meu marido vai me aguentar? Então essas são algumas questões que giram em torno, de forma bem abrangente, para vocês. São essas as questões que são sociais, que vem imbuído em nós e que veio em mim. E aí o primeiro livro que eu peguei para ler foi Eu Quero Mesmo Ser Mãe? E não é um livro cristão, mas é um livro, na época eu lembro de eu ficar questionando quantas mulheres ali, elas pintavam a maternidade como algo tão ruim, né? Como algo tão ruim. E eu falei, gente, não é possível que a maternidade seja tudo isso. Mas Deus colocou em nós a sementinha do gerar. E quando a gente abre o nosso coração, o Senhor nos ensina demais através da maternidade. Então, se Deus nos criou para reproduzir a imagem dele, por que nós temos tanto medo de engravidar? O primeiro que eu queria trabalhar com vocês, eu separei alguns, não consigo dissertar sobre todos, mas eu separei alguns que são os principais. O primeiro aspecto que pode nos levar a ter medo de engravidar é em relação aos nossos papéis na sociedade. É isso que eu falei para vocês. Poxa, se eu engravidar, tudo que eu batalhei a vida inteira para construir, o meu trabalho, a minha profissão, isso vai por água abaixo quando eu engravidar. É ou não é? Nossa, e aí? Eu vou ter que parar de trabalhar por tanto tempo. Então, quem é autônomo já pensa, eu vou ter que parar de trabalhar por 4 meses, por 6 meses. Como é que vai ser isso, a questão financeira? Meu Deus, eu não consigo cuidar nem de mim. Como é que eu vou cuidar de outro ser humano? É ou não é? A gente não pensa isso. Será que o meu marido vai me ajudar quando eu tiver meu bebê? Será que ele vai cumprir o papel dele quando eu tiver o meu bebê? Essas são algumas perguntas que a gente, enfim, fica orbitando em nossa mente e que nos aprisionam, né, no medo, porque o medo, ele é um espírito. Eu coloquei isso esses dias nos meus stories. Ele é sim resposta de traumas, ele é sim um espírito maligno, porque senão a palavra de Deus não fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, né? O verdadeiro amor, o Cristo encarnado. Ele é sim um hormônio, porque às vezes o seu organismo, né, tá tão desregulado, os seus hormônios estão tão desregulados que você fica com uma propensão, né, a ser às vezes mais sensível. Então, assim, o que a gente vê é que de fato é um medo genuíno das pessoas. Por quê? Porque as mulheres estão cada dia mais engravidando mais tarde. E esse é um problema, por exemplo, das mulheres que passam muitos anos querendo engravidar, tá? Então, acho que ainda mais quando não é uma gravidez planejada. Isso, nós vamos falar já sobre o fato de vir uma gestação não planejada, uma gravidez indesejada, né? Então, nós passamos a vida inteira lutando por coisas materiais, porque o nosso mundo é isso o tempo inteiro. Você tem que ter a melhor roupa, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor emprego. Então, o mundo já nos traz esse sentimento de que a gente precisa de coisas para nos fazer felizes, né? Para nos trazer satisfação. E aí, com esse papel da mulher ir trabalhar muito cedo, muitas vezes ela começa a trabalhar muito nova, e aí a gente ver esse contexto da mulher exercendo papéis sociais que não foram os que Deus chamou ela para exercer.
E a gente vê um desequilíbrio, a mulher exercendo o papel do homem e o homem exercendo o papel da mulher. E isso, cientificamente, a gente fala de mulheres com energia masculina e homens com energia feminina. Isso pode ser mudado, tá, gente? Isso com estudo, com trabalho, isso pode ser mudado. Mas isso traz um desbalanço nos papéis de pai e mãe também. Então a gente vê hoje um contexto de mulheres que foram tão inseridas nesse movimento feminista que o próprio pensamento dela é um pensamento feminista, de que filho vem para atrapalhar a vida. E que ela foi criada sim para gerar, que ela foi criada sim para parir, que ela foi criada sim para nutrir. E aí a gente vê mulheres exercendo papéis dos homens, que é o papel de provisão, de proteção, de segurança. Porque uma mulher que ela se sente protegida, que ela se sente segura, ela não vai ter medo de engravidar, porque ela tem alguém que ela olhe como referência e fala, ele vai cuidar da gente, se isso acontecer. Só que hoje, com todas essas mudanças na dinâmica social, a gente vê que isso, infelizmente, isso não acontece. As pessoas são criadas, elas vão criadas muitas das vezes, criadas por televisão, por contextos ali de filmes que mostram que o ser mulher é ser isso, é ser a empoderada, as pessoas até se orgulham de trabalhar muito, eu tenho 3, 4, 5 empregos, porque na minha vida eu sou a provedora, eu me basto. E a gente sabe que isso é ruim quando se trata da maternidade. E aí essas mesmas mulheres passam 30, 35 anos, quando elas se dão conta de que elas querem ser mães, já passou dos 40. E a mulher não pode engravidar com 40 anos? Ela pode sim, não tem problema nenhum, desde que a saúde dela esteja em um estado bom, o corpo dela foi feito para isso. Mas a gente sabe que depois dos 30, a nossa taxa de óvulos, né, produzidos vai caindo. Então, a nossa chance de ser mãe depois dos 35, né? Dos 30 aos 35 ainda tem, mas depois dos 35 vai diminuindo. Então, muitas mulheres, gente, só se dão conta de que elas, durante muitos anos da vida delas, se preocuparam com o foco, muitas vezes errado, depois dos 35, depois que elas já não conseguem mais engravidar. Então, a gente vê que um dos pontos... o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre o medo de engravidar é exatamente vindo de papéis distintos, de homens exercendo papéis femininos e mulheres exercendo papéis masculinos. E não foi para isso que o Senhor nos planejou, não foi para isso que o Senhor gerou. E quando eu estudo, eu gosto muito de estudar esse tema sobre a dinâmica dos relacionamentos e sobre a forma que cada um tem atuado, a gente vê que antropologicamente a mulher vai escolher o quê? Um homem, assim, desde a época lá dos primórdios, né? A mulher vai olhar para o homem, vai buscar um homem que exerça uma liderança, um homem que pode trazer para ela uma segurança. Só que muitas vezes ela não encontra esse homem e ela se casa com um homem que seja mais parecido com ela. Às vezes mais inseguro, às vezes até ela exerce um papel mais dominante que faz com que o homem fique num papel mais de insegurança. E a gente vê que tudo isso, gente, bagunça a estrutura que Deus planejou para nós. Então estão cada dia mais mulheres mais no polo masculino, né? Que é mulheres exercendo o papel masculino. E uma mulher que está no papel masculino, ela não tem espaço para a feminilidade que precisa nos gerar. Da feminilidade do parir. Gente, você tem noção que o ápice da nossa feminilidade é justamente isso? É o parir, é o nutrir, é aquilo que Deus nos chamou para ser? Então, a primeira questão que vem em xeque quando a gente tem medo de engravidar é justamente essas diferenças dos papéis e o nosso papel como mulher na sociedade, que nos faz postergar a maternidade, que nos coloca num polo de energia masculina que não abre espaço para que a gente tenha a feminilidade que era o gerar, que era o parir, que é o nutrir, tá? O segundo ponto que eu queria destacar é o que eu falei no início, que foi o que me conduziu para esperar 5 anos para engravidar, que é o nosso egoísmo. Nós, às vezes, não é intencional, mas nós sim nos colocamos no estado de egoísmo, porque, gente, a maternidade é o maior exemplo de servidão.
de servidão, de você se entregar por amor a outra pessoa, de você viver em função de outra pessoa. Essa semana eu fui visitar uma doulanda minha, né, que a bebezinha dela já vai fazer 3 meses, e ela falou, Nath, eu só vivo pra ela. São 3 meses que eu vivo pra ela, que eu vivo pra minha filha. Então, se ela dorme, eu durmo. Se ela tá acordada, eu acordo. Se ela precisa de colo, eu dou. Se ela precisa mamar, eu amamento. Vocês entendem que é a prova viva do amor sacrificial? E hoje nós vemos cada vez menos pessoas com esse amor sacrificial. Dentro dos relacionamentos, a palavra de Deus fala que que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida por ela. E quantas vezes a gente não vê isso na dinâmica dos relacionamentos, esse amor sacrificial, esse amor que fala, pelo seu bem, eu abro mão daquilo que eu quero. E o outro também, pelo seu bem, pela sua felicidade, muitas vezes, eu abro mão daquilo que eu gostaria de ter. Então a gente vive numa sociedade cada vez mais egoísta. E isso a gente vê no dia a dia, as pessoas no dia a dia, ninguém quer perder. É uma discussão, a gente viu isso na época das eleições, ninguém quer perder uma discussão. Então você vai até o fim das consequências, porque você não quer perder a sua voz. E isso reflete também no gerar. Será que as pessoas já falam assim pra você, nossa, vai ficar dias sem dormir. Nossa, você vai ficar, sua vida vai se resumir a isso. E assim, gente, a maternidade, assim como qualquer projeto que a gente se dispõe a fazer, a gente abre mão, muitas vezes, de coisas que a gente gostaria de fazer. Só que não é para sempre, é temporário. E muitas pessoas ficam em busca de propósito. Eu vejo inúmeros coaches falando, você tem que viver uma vida com propósito, você tem que ser assertivo no seu trabalho e tudo mais. Mas quando se trata da maternidade, as pessoas não encaram aquilo como um propósito. Vocês entendem que você cravar na alma daquele ser humaninho que você está criando a imagem de Cristo é eterno? É legado? É o maior legado que você pode deixar nessa terra. É justamente os filhos. Só que muitas vezes, como eu falei, a gente precisa se desintoxicar daquilo que nós fomos construídos ao longo da nossa trajetória. Então, o egoísmo, né? E o egoísmo em várias vertentes que a gente não consegue falar sobre todos hoje. Mas em relação ao corpo, ao narcisismo, ao culto ao corpo, em relação a abrir mão dos seus próprios sonhos para viver uma vida de cuidado daquela criança. Não abrir mão ali do status financeiro, porque muitos casais não querem engravidar porque vai deixar de trocar de carro todo ano, vai deixar de curtir aquelas viagens. Então entende que tudo isso se trata do nosso egoísmo, do pensar em nós, ao invés do pensar no próximo. E quando se fala de gravidez indesejada, gente, justamente vem nesse viés do egoísmo. Porque assim, ok, muitas pessoas gostam de planejar, mas se a gente para pensar, a maioria dos bebês vem sem planejamento. Imagine se os bebês viessem ao mundo apenas de pais que planejam antes. Vocês acham que o mundo teria esse número de pessoas? Eu estava vendo, eu gosto muito de trazer esse tema, né, sobre aborto, sobre pessoas que iriam abortar e não abortaram. O capitão da seleção brasileira, que hoje tem jogo, né? Eu já queria abrir aqui para falar para vocês. O Thiago Silva, a mãe dele quis abortá-la. A mãe dele morava na favela, não tinha condições, o pai abandonou. Então, ela tinha o cenário perfeito, entre aspas, para arrumar uma desculpa para tirar aquela vida. Mas ela optou por continuar a gestação. Imagina o que seria da seleção brasileira sem o Thiago Silva hoje ali. Sem o papel que ele exerce ali, sobre a alegria que aquela mãe tem hoje em ver o filho dela brilhando. E quantas famílias são assim? O próprio Justin Bieber, a mãe dele quis também. Foi uma gravidez indesejada. Então a gente vê inúmeras pessoas que vieram de gravidez indesejada. Imagina se essas mães não tivessem, de fato, se despojado do seu egoísmo para cuidar daquela criança. E muitas vezes, quando a gente engravida, é a primeira coisa que a sociedade vem e coloca em nós. Acabou minha vida.
E aí a gente pensa como nós estamos doentes como sociedade, porque na palavra de Deus fala que filhos são herança. São herança. Quem desperdiça uma herança? Imagina você hoje, sua tia, sei lá, um parente distante faleceu e deixou uma casa milionária para você e fala assim, ó, você tem uma herança milionária. Você vai dispensar essa herança? E quantas vezes quando a gente engravida, a gente não pensa naquilo como herança de Deus, mas como um problema na nossa vida. Então é isso que a gente precisa mudar a chave. E sim, a nossa vida vai mudar, mas eu digo que não muda para melhor. Eu sei que pode ter mães aqui, eu quero que elas digam aqui também, porque para mim, eu aprendi a ser uma pessoa muito mais humana, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que, de fato, controla seus impulsos, coisas que eu não teria aprendido em escola nenhuma. Coisa que eu não teria aprendido em universidade nenhuma, eu aprendi com os meus filhos. É desafiador? É. Mas o Senhor nos capacita, né? O Senhor vai nos capacitando. Então, o primeiro foram os papéis invertidos, né? O que pode trazer esse medo de engravidar e o que atrapalhar a gente de engravidar, né? Os papéis invertidos na sociedade, mulheres no polo masculino, homens no polo feminino, mulheres que estão imersas numa filosofia feminista, egoísmo, muitas vezes, porque a gente pensa sempre, a gente foi condicionada a isso. Desde quando a gente era pequeno, aquele brinquedo ninguém mexe, aquele brinquedo eu não vou dividir. E tudo na nossa vida girou em torno disso, né? De toda essa questão de egoísmo mesmo, que a gente precisa trabalhar. Eu digo que é matar a nossa própria carne. Quando a gente abre o nosso coração e fala, Senhor, me perdoe, porque de fato eu tenho tido pensamentos egoístas. Eu tenho medo do meu corpo estragar. Eu tenho medo de não dormir mais. Eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu tenho vários medos, mas eu sei que o Senhor pode vir aqui e combater esses medos. A gente combate medo orando, né, expulsando esse medo. A gente combate medos tendo informação, que é exatamente isso que eu tô trazendo para vocês. A informação para que vocês venham refletir em quais pontos que tem barrado a sua maternidade. Quais desses pontos tem barrado a sua maternidade? O terceiro ponto é crenças que você teve durante a sua vida. E aí vamos para um assunto um pouco mais complexo e que vai demandar de vocês, eu não vou conseguir ficar aqui processando com vocês, mas vai demandar de vocês um trabalho minucioso em analisar isso, tá? Muitas mulheres têm aversão à maternidade. Por quê? Porque elas foram mães antes do tempo. Como é isso? Elas foram mães de seus irmãos. Então, muitas mulheres gastaram a ficha dela de maternidade cuidando de filhos que elas não geraram. Quantas mulheres passaram a vida sendo responsáveis por irmãos, tendo elas ainda 12, 14 anos? Então, sempre que uma mulher chega pra mim e fala assim, Nathalie, eu não quero ser mãe, eu não quero engravidar, a primeira coisa que eu vou perguntar, essas são algumas coisas que eu questiono, mas uma das principais coisas são, você cuidou de alguém? Ou foram babás muito cedo, né, cuidando do filho dos outros, ou foram pessoas que cuidaram de seus próprios irmãos. Então, aquela mulher exerceu precocemente um papel que não era dela. Enquanto ela poderia estar vivendo muitas vezes, né, vivendo uma adolescência, se abrindo para a adolescência, vivendo os desafios que a adolescência tem ali, e ser cuidada pelos seus pais, elas tiveram que cuidar dos seus irmãos. Então, essas mulheres, abre ali, o fato delas terem cuidado dos seus irmãos, abre um precedente para ela fechar a maternidade e não querer se abrir para a maternidade. Por quê? Porque a maternidade vai remeter para ela o que ela teve que abrir mão na adolescência. Vai fazer um link, né? A maternidade para ela vai fazer um link do que ela teve que viver cuidando dos seus próprios irmãos. O que ela teve que passar assumindo uma responsabilidade que não era dela. Então, muitas mulheres não querem engravidar justamente por isso, porque cuidaram de primos, porque cuidaram de irmãos, ou porque foram babás muito novas. E ali ocupou um papel que ainda não era dela, porque Deus é tão sábio que Ele nos prepara para ser mães. Nós temos 9 meses para processar a informação de que vai ter um ser humano para a gente cuidar. E essas mulheres que vivem a maternidade que não era delas, cuidando de irmão, cuidando de sobrinhos, ou cuidando trabalhando com isso,
elas não passaram pelo processo de adaptação para a maternidade. Elas não geraram a maternidade nelas. A maternidade simplesmente chegou e foi dada a elas. Você tá aí, você tem que cuidar. Não tem outra pessoa para cuidar. Então a gente vê que essas mulheres, sim, elas têm problemas para gerar, tá? Porque elas inconscientemente não querem. E o nosso inconsciente, ele manda também no nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho sobre o que Laura Gutman fala sobre esse tema. E outro caso são mulheres que tiveram que cuidar das suas mães. Quantas mulheres, gente, na sua infância ou na sua adolescência tiveram que cuidar das suas mães? Ou porque elas apanhavam do pai, ou porque elas eram infantilizadas, ou porque elas não tinham maturidade, ou porque elas se colocavam como melhor amiga, sua melhor amiga, e não exerciam papel de autoridade sobre você, e você teve que cuidar dessa mãe, que não era para você cuidar da sua mãe, mas você precisou, porque se você não cuidasse dela, quem cuidaria? Então trouxe para você um peso de inversão de valores, era para você ser cuidada, e você se colocou no papel de cuidadora, antes da sua idade, antes do amadurecimento, do seu amadurecimento. Você teve que viver esse papel que não foi escolha sua e que muitas vezes você poderia ter se sentido culpada. Poxa, não era para eu estar cuidando, era para eu estar sendo cuidada. Quem é que olha para mim agora? Quem está olhando para mim? Quem está cuidando de mim? Era para minha mãe estar cuidando de mim, porque eu estou cuidando dela. Então, mulheres que cuidaram de suas mães, gente, tem muita mãe narcisista que compete com a filha. Às vezes a gente acha que isso não é real, mas isso é muito real. Eu vi isso na minha família. De uma tia minha competir com as filhas dela. Assim, competir como... E eu achava aquilo inacreditável. Eu olhava assim e falava, não é possível que a minha tia tá querendo competir com ela. Não é possível que a minha tia tá querendo competir comigo, porque as minhas primas tinham a minha idade. Mas existiam mães... Sim, existem mães que competem com as suas próprias filhas, né? E existem mães que têm problema psicológico, psiquiátrico, e que a única alternativa para viver uma família tranquila é a filha tomar o papel da mãe, é a filha ter que arrumar a casa, é a filha ter que arrumar comida, é a filha ter que ela mesma sozinha preparar o seu próprio lanche, o seu próprio almoço, o seu próprio uniforme e ir para a escola porque não tinha ninguém por ela. Eu não sei se você foi essa filha. Mas eu quero te falar agora, se você foi essa filha, se você se identificou com alguns desses papéis aqui, que nós vivemos uma vida em Cristo, uma vida de liberdade. Ele nos chamou para a liberdade. Então, todas essas cadeias mentais que podem te aprisionar nesse lugar da criança abandonada, da criança que não foi muitas vezes amada como queria, da criança que não foi respeitada como queria, da criança que teve que assumir um papel que não era seu, o Senhor te chama para a liberdade. E você pode sim orar ao Senhor e falar, Senhor, eu entendo que o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu na minha infância, muitas vezes foi por desconhecimento da minha mãe. Muitas vezes foi porque a minha mãe não tinha conhecimento do Senhor. Muitas vezes foi porque a minha mãe teve uma criação ruim e ela só replicou essa criação. Mas eu tô aqui hoje declarando que isso não vai se perpetuar na minha geração. Porque a palavra de Deus fala que existe bênção e maldição que pode se perdurar de geração em geração. Então você hoje tem o poder de mudar o destino da sua geração. Então, se esse medo que está te aprisionando de viver uma maternidade de fato que o Senhor sonhou para você, eu quero declarar já na sua vida que essas cadeias sejam quebradas e que você possa viver uma vida de liberdade, porque você não é a sua árvore genealógica. Você não é a mãe que você teve. Você não é a avó que você teve. O Senhor te chamou para viver algo novo. Então, quantas mulheres também tiveram que se resolver sozinha porque as suas mães eram extremamente atarefadas, já aquela leva de mães do feminismo, né, que veio depois da liberdade ali para o trabalho e tudo mais, que elas negligenciaram o seu papel de mãe, que elas negligenciaram o papel de cuidadora,
de alguém que está ali guiando a sua filha. Quantas mulheres abandonaram isso, terceirizaram a criação de suas filhas? E essas filhas cresceram e hoje elas não têm uma referência do que é ser, o que é ter uma maternidade. Entendem? Então, quantas crianças, né, cresceram sem o papel da sua mãe e do seu pai presente? Muitas vezes tendo o seu papel forjado pela televisão, pela vizinha, por uma amiga ou até pela própria escola. E não foi aquele papel de mãe que você gostaria de ter tido. E, gente, isso é tão profundo que eu quero até abrir um precedente para um próximo tópico que eu vou falar aqui. Muito da nossa maternidade está diretamente ligado com a maternidade que nós tivemos, tá? Laura Gutman fala que a nossa narrativa, não sei se vocês conhecem a Laura Gutman, ela é uma psicóloga que trabalha com mães há mais de 35 anos. Ela desenvolveu uma teoria chamada a biografia humana, onde ela estuda os comportamentos da vida adulta que são reflexos da infância que nós tivemos. E quantas mulheres estão engravidando, e eu vou falar pra vocês porque eu tive 2 casos, tá? E eu não vou citar nome, lógico, pra preservar a identidade delas, mas eu tive 2 casos de mulheres que precisaram liberar perdão para suas mães para engravidar. Mulheres que precisaram liberar perdão para suas mães para ter uma gestação saudável. Tem mulheres que não entram em trabalho de parto, gente. Tem mulheres que não entram em trabalho de parto. E aí, a ministração que o Senhor me fez para esses casos, alguns casos específicos, foi que como que aquela mãe, olha como é complexo, aquela mãe tá gerando um bebê, ela vai viver uma maternidade, mas ela não perdoou a maternidade que ela teve. Então, aquele bebê, quando ele nascer, ele vai ser prejudicado ao ver a avó com os olhos da mãe dele. E o Senhor não quer uma geração machucada. O Senhor tem chamado uma geração curada. Então, muitas vezes, aquele bebê não nasce. Aquela mãe, né, não entra em trabalho de parto espontâneo, porque no inconsciente dela, ela se sente incapaz de ser mãe, porque a referência de maternidade que ela teve foi ruim. Então, já teve caso, gente, de uma gestante minha, ela tava com 40 semanas e 5 dias, que eu fui na casa dela e a gente orou, liberando perdão sobre a mãe dela, tá? Liberou perdão sobre a mãe dela, a gente fez declarações, assim, específicas para liberar o perdão sobre a mãe dela, e ela entrou em trabalho de parto no dia seguinte de manhã. Eu não acho isso coincidência. Ela esperou muitos e muitos anos para engravidar, e ela lembrou, o Senhor fez ela lembrar que quando ela engravidou, foi na semana anterior que ela teve tempo para conversar com a mãe dela e expor o que ela sentia da maternidade da mãe dela e o quanto ela sofreu com a maternidade da mãe dela e que ela precisava romper com isso. Ela liberou o perdão sobre a mãe dela e ela engravidou depois de muitos anos, gente, sem anticoncepcional, enfim, ela engravidou por uma coisa tão pequena para nós, mas que para o Senhor não é pequeno. O Senhor atende os nossos... O Senhor fala, né? A palavra dele, que ele atende os nossos pedidos desde que a gente tenha reconciliado com os nossos irmãos. Então, quantas vezes a gente está pedindo para ter algo e a gente não está recebendo porque a gente está em dívida com outras pessoas? A doutora Juliana a aula, né, inaugural vai ser dia 15 desse mês e o curso a aula inaugural já realmente é o início do curso, tá? Vai ser uma aula por semana, então vai durar uma aula por semana. A aula vai ficar gravada para vocês assistirem de novo, mas o curso vai ser ao vivo, tá bom? Então dia 15 de dezembro já é o início. A gente só vai deixar essa parte de festividades, né, que é Ano Novo e Natal, mas em janeiro já retoma o curso todas as quintas-feiras, tá bom? Então, gente, isso é muito sério. Às vezes as pessoas em algumas igrejas falam o seguinte: Jesus já veio, já perdoou todos os nossos pecados, você aceitou ele, foi tudo lavado e remido. Peraí, nós somos corpo, alma e espírito. Sim, existem coisas em nós que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro, que a gente precisa o tempo inteiro. A aula inaugural será gratuita, tá bom, gente? Vocês se inscrevam ali lá na minha bio, e a aula inaugural é gratuita. Vocês podem
assistir e ver como que é o ambiente que eu vou produzir para vocês nesse curso, tá bom? A aula é gratuita, mas é em ambiente fechado, você precisa se inscrever e a gente vai falar uma super novidade só para quem tiver na aula inaugural, viu? Da aula inaugural. Então, gente, muitas vezes nós realmente precisamos trazer essa história. E eu tenho uma aula que eu ministro, que foi algo que o Senhor me deu, que é planejamento estratégico familiar. Ele vai estar no curso, específico para sua maternidade. Que ele fala, lá a gente faz exercícios de anotar os pontos positivos e os negativos que tivemos na nossa maternidade. E muitas vezes nós somos imersas na culpa de toda mãe tem que ser um anjo, toda mãe é perfeita. E pra gente aceitar que muitas vezes a maternidade que nós tivemos não foi perfeita, também é difícil. Então a gente precisa também se perdoar por isso, né? Porque quantas vezes a gente fala, nossa, todo mundo teve a mãe boa, só eu que tive uma mãe assim. E ok, tiveram mães que foram muito boas, mas tiveram questões que marcaram a nossa história. E tudo isso precisa ser ressignificado, tá? Então, realmente, existem mulheres que têm problema na sua maternidade porque foram mães sem se preparar, no sentido de foram mães de irmãos, de sobrinhos, né? Trouxe para si uma responsabilidade que não era sua, tá? Muitas vezes tiveram uma família abusiva no qual ela precisou ser mãe da mãe, precisou assumir um papel de responsabilidade sobre a mãe. E muitas vezes essas mulheres não tiveram uma maternidade que estimulasse a feminilidade. Recentemente eu tive conversando com uma doulanda minha que a maternidade dela, ela tinha que cuidar da mãe, porque a mãe tinha um determinado comportamento que era extremamente abusivo, então ela tinha que aconselhar a mãe. A mãe nunca penteou o cabelo dela, a mãe nunca escolheu roupa pra ela teve que fazer tudo isso sozinha. E aí ela cresce com isso no coração de que a vida é ela e ela. Se ela não se virar, ela não vai conseguir. E aí essa mulher que tá nesse polo de independência total, que é um polo masculino, de provedor e tudo mais, não que a gente não tenha que prover, tá? Tô falando são questões muito específicas que eu vou trabalhar no curso. Agora não dá pra gente falar em tantos detalhes. Mas mulheres que crescem sendo muito independentes, elas arrumam maridos que valoram essa habilidade delas e que eles não estão no polo masculino porque eles precisam estar debaixo da provisão dela. Então vocês veem que é uma reação em cadeia que vai gerando em nós uma família que não é uma família saudável segundo o coração de Deus. Porque o que é uma família saudável? Uma família segundo o coração de Deus é uma família onde cada um exerce o seu papel que Deus chamou para exercer. Na palavra de Deus fala que a maternidade é como uma luz que clareia. Como é que você vai clarear a direção do seu filho se você não tem esse olhar a respeito de si mesma? Se você nem sabe como é conduzir alguém, porque você está sempre pensando à frente. Então são esses aspectos que a gente precisa trabalhar ali e que muitas vezes pode estar atrapalhando, que pode estar gerando esse seu medo de engravidar. Tá? Outra coisa que é importante, não menos importante do que todos os outros, é o cuidado com o corpo. Quantas mulheres, e aí a gente vai também na raiz, quantas pessoas as mães engravidaram e não queriam que fossem meninas? E essa pessoa cresceu com uma rejeição ao corpo. Não ao corpo ao ponto de se tornar homem, tá? Mas uma rejeição que eu digo não gostar do seu corpo. Não gostar da forma como o Senhor te fez. De se olhar no espelho e tá sempre vendo defeitos. Isso é algo que a gente também precisa liberar o perdão, né? Porque apesar de muitas mães não terem querido, né, que você viesse uma menina, uma mulher, o Senhor quis que você viesse mulher. E se o Senhor quis, porque Ele é o dono de tudo, é Ele que faz e acontece. Ele quis que você viesse mulher, porque Ele viu em você a capacidade de gerar, de parir e de nutrir. Porque esse é o nosso propósito principal, né? Então, a gente precisa também trazer esse olhar, né? Olhar do retrovisor. Não ficar no passado, mas olhar esse passado como desafios que eu preciso romper para buscar o meu futuro, para olhar o meu futuro. É. Então, outras coisas também que são relacionadas a isso é essa aceitação com o corpo. Porque você imagina,
você precisa 100% do seu corpo para gerar. Você precisa 100% do seu corpo para parir. E você precisa 100% do seu corpo para nutrir um bebê. Quantas mulheres, gente, quando eu falo da cura da maternidade é profunda, quantas mulheres não conseguem amamentar porque tiveram problemas com as suas mães? E não é um problema no corpo. Porque contrata a consultora na amamentação, olha e fala, não, mas não tem nada de errado. Mas tá aqui no inconsciente. Peraí, o inconsciente dela tá dizendo, você não foi chamada para gerar, você não foi gerada para parir, você não foi gerada para nutrir. E o inimigo, ele é especialista em ecoar os nossos medos, tá? Trazer uma voz, trazer um peso para os nossos medos no sentido de ecoar. Sabe aquela coisa que você fala bem baixinho no megafone e ela sai bem alta? O inimigo é especialista em fazer isso com os nossos medos. Então, se a gente não confrontá-los, não saber o que está causando esse medo e não confrontá-los, isso vai estar sempre aqui, ó, no nosso ouvido, conduzindo a nossa história. Mas como eu falei, o Senhor nos chamou para viver em liberdade. O Senhor chamou para a liberdade. E para finalizar, né, porque a live já está chegando ao fim, nosso corpo, ele é perfeito, só que nós que estragamos ele. Primeiro pela nossa rejeição ao corpo que Deus nos deu, de achar que é imperfeito, de achar que o de fulano é mais bonito, do fulana funciona melhor. Segundo, ingerir coisas que são totalmente desfavoráveis para o nosso corpo, como alimentos industrializados, farinhas, né? Nós precisamos do nosso intestino, e tem uma aula só sobre isso, sobre microbiota intestinal, e sobre como essas coisas, né, no nosso corpo faz com que o nosso corpo adoeça. Nós precisamos do nosso intestino fluindo, porque o nosso intestino é o nosso sistema imunológico. Então, nós precisamos de um intestino que flua bem. E muitas vezes a gente se alimenta mal. Quantas e quantas pessoas nessa vida insana dormem mal? E vocês sabiam que... eu falei essa semana sobre melatonina, mas a melatonina, ela é um antioxidante que traz inúmeras... se ela não fluir no jeito que precisa fluir, ela traz inúmeras consequências para a mulher. Infertilidade. Tem estudos que falam que a ausência de melatonina está correlacionada com autismo, tá? Existem estudos que falam que sem melatonina a mulher tem uma predisposição para pré-eclâmpsia, para diabetes. Então tudo isso, gente, por causa do sono, porque a gente fica consumindo conteúdo antes de dormir, aí dorme super tarde, acorda mais cansada do que foi dormir, acorda muito mais cansada. E tudo isso vira um ciclo. Tem alimentos que nós também usamos, né? Condicionador, shampoo, detergentes que são desreguladores endócrinos. Então nós precisamos dos nossos hormônios para tudo que se trata do nosso propósito, gerar, parir e nutrir. E se a gente usa desreguladores endócrinos, nossos hormônios ficam tudo assim, ó. E aí como é que você engravida bem se você tá com o nível dos seus hormônios tudo alterado? E muitas vezes isso é o quê? Produtos que nós consumimos. Shampoo que a gente usa, creme para nossa pele, que às vezes tem substâncias que são desreguladores endócrinos. Então aqui eu tô falando de forma bem geral para vocês alguns aspectos que a gente vai trabalhar de forma específica no nosso curso. E na nossa aula inaugural eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar especificamente sobre o sono, a nutrição, a atividade física, no geral, para que você viva uma gestação saudável. O Senhor nos chamou para cumprir o nosso propósito. O Senhor nos chamou para fluir naquilo que Ele nos deu para fluir. E muitas vezes a gente não está fluindo por nós mesmos. Não é problema dos outros, não. É problema nosso. Quantos maridos, eu falo para vocês isso, mas isso não é só sobre a mulher. Isso é sobre o homem também. A Laura Gutman, ela cita no livro dela que existia um casal que queria muito engravidar, mas eles não conseguiam. E ela foi investigar a infância daquele menino, daquele homem que estava para ser pai, né? E ele inconscientemente não queria produzir filhos, porque ele achava que o filho ia tomar no coração dele o lugar que a mãe dele ocupava. Olha que coisa. Por isso que eu falo que a gente precisa estar curado. A gente precisa estar livre dessas amarras, né? Dependências emocionais. E para que a gente venha gerar uma geração
de fato, filhos geracional, né? Filhos saudáveis e curados, tá? Que a gente não venha repetir os traumas que nós tivemos, que nós não venhamos repetir a maternidade que nós tivemos, mas que nós sejamos conduzidas a viver 100% do propósito que Deus nos chamou para viver, gerar, parir e nutrir conforme o coração do Senhor. E Ele vai nos capacitando ao longo da nossa jornada. É isso, gente. Não sei se fez sentido para vocês, era o que tínhamos para hoje. Mais tarde eu vou estar soltando o tema de amanhã. Obrigada a cada uma que ficou aqui até o final. Não esqueça de se inscrever para o evento gratuito, tá bom? Que vai ter no dia 15 de dezembro, 8 horas da noite, ambiente fechado, convide as amigas da igreja, aquelas que você vê que está querendo casar, mas que ainda não se planejou direito, para fazer esse curso, para entrar num casamento consciente a respeito da maternidade, aquelas que estão grávidas agora, aquelas que ainda planejam engravidar. Você sabia que, segundo estudos científicos, o ideal para uma família era se planejar e se preparar fisicamente 3 anos antes de engravidar? E aí não deu para fazer 3 anos, pelo menos 1 ano antes. Mas não deu para fazer o ano no mínimo 90 dias antes. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Então é isso, meninas. Um beijo para vocês. Compartilhe essa live com alguma amiga que você acha que é necessário assistir. Vai ficar salva a live, tá bom? Vou deixar salva aqui agora. E eu vejo vocês amanhã, 8 horas da manhã, com o nosso outro tema, nosso novo tema. Não esqueça de se inscrever. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você, me manda inbox. Tá? Fala assim, Nathalie, fez muito sentido isso que você falou, ou coloca aqui na live, aqui embaixo, tá bom? E compartilhe na sua timeline, compartilhe no seu feed, porque você pode alcançar pessoas que eu não consigo alcançar. Compartilhe na sua timeline também, ali no seu feed, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe todos vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.